Olá amigos, vamos à nossa videonade de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 1º de novembro. Ibovespa apresentou mais um dia de queda, 0,65%, seguindo naquela maior probabilidade que eu já venho comentando em relação ao movimento de baixa no gráfico semanal. Chegou até abrir o pregão bem, veio aqui para cima, conseguiu até superar a máxima do pregão anterior, mas dentro do que eu já mencionei, pelo menos na minha leitura, o Ibov vai demonstrar alguma força maior na ponta compradora para proporcionar um fundo mais relevante até mesmo pelo gráfico semanal, se voltar a trabalhar pelo menos até este momento, né, até o dado que a gente tem aqui, até o pregão de hoje, se voltar a trabalhar acima desse patamar que eu já citei na última videoanálise, mas reforçando aqui uma região ali em torno de 75.400 pontos. Abaixo desse patamar ainda fica mais apontando para testar essa zona de suporte localizada na casa dos 73.600, arredondando até os 73.125 pontos, região de suporte mais relevante para o Ibovespa. Segue pelo gráfico semanal apontando para baixo, lembrando a semana mais curta, amanhã é feriado, não teremos aí negociações na bolsa, voltaremos aí na sexta-feira. E então mais um pregão para fechar a semana, que nesse momento apresenta uma queda de 2,83% para o índice. Lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço. Aproveite também para se inscrever no canal e poder receber as notificações aí de novos vídeos, seja de aprendizado ou seja videoanálise. Aproveite também para ver que a questão do curso presencial que eu vou ministrar aqui primeiramente em Ribeirão, nos dias 11 e 12, está mais próxima a data aqui, 11 e 12 de novembro, depois desse feriadão que nós vamos ter, vai ter aí o curso em Ribeirão Preto. Depois disso, Americana, dia 2 e 3 de dezembro, e mais à frente em Franca, 9 e 10 de dezembro, cursos presenciais. Então, é onde eu vou mostrar toda a parte da minha leitura do gráfico, toda a parte mais que eu considero mais importante em relação à análise técnica e, fundamentalmente, a parte de gestão de risco, que é algo primordial em relação ao mercado de renda variável. Seguindo aqui, futuros, pregão de hoje, mini índice, fechamento aí na mínima, gráfico diário, fechamento na mínima. Observe a abertura do pregão. A abertura desse pregão já trouxe um gap de alta e, consequentemente, o Ibov abriu o pregão subindo, vários ativos gerando ali um gap de alta, dificultando a entrada. Eu até monitorei alguns papéis para buscar compra, pensando aí nas ações. Até recomendei uma entrada, mas não executei essa entrada, vou até mencionar ela nessa videoanálise. Mas o mini índice abre lá em cima, gera aqui a possibilidade de uma formação de fundo para gerar aqui o final de uma tendência de baixa, até conseguiu fazer isso, superar aqui essa máxima, mas reverteu completamente para baixo, anulando tudo isso aqui para baixo, perdendo toda essa região. Ou seja, para o próximo pregão de terça-feira, que inclusive tem dados de emprego dos Estados Unidos, no pregão de hoje a gente teve a divulgação da nova taxa de juros nos Estados Unidos, manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, dentro do cenário que nós temos, a tendência é de baixa. Dentro desse movimento de baixa, se abrir caindo, gerar alguma sinalização para cima, me chamaria a atenção para se buscar a possibilidade de compra de day trade, mas ficando atento a essa região aqui de resistência, região de fundo anterior, agora que tende a funcionar como resistência, uma região por volta dos 74.750 pontos, iniciando na faixa de 74.655. Então, a região, uma faixa de 100 pontos, região mais significativa de resistência para o mini. Vindo aqui forte para cima e passando a gerar fundo ascendente acima desse patamar, me chamaria a atenção ainda para se buscar a operação na ponta compradora. Mas movimentação fraca para cima, abertura fraca para cima e topo descendente aqui pelo G60 em cima dessa região, volta a ficar com o cenário mais apoiando a operação na ponta vendedora de day trade, isto é, dentro da minha leitura. Mini dólar, pregão de hoje, dia de indefinição. Se a gente olhar para o gráfico de 60 mil, mas só falando do gráfico diário, o mini dólar fez um movimento muito relevante para cima, rompendo aqui toda uma região de indefinição, ou seja, ganhou bastante força para cima. E agora, desde esse candle aqui, entra na minha contagem de 4 pregões fazendo uma correção de todo o movimento de subida, ou seja, pode ter até algo mais para baixo, mas por enquanto gerou um movimento muito forte para cima. Enquanto não gerar nada mais relevante para baixo, isso vai sendo uma correção mais fraca do movimento anterior de alta, o que abre espaço para se gerar algo mais para cima
logicamente a gente vai ficar atento aí nesse sentido e comentando aqui diariamente na videoanálise. Mas olhando para o G60 e visualizando mais algo para o próximo pregão, mini dólar ficou aqui, primeiramente, gerou aquele fundo que eu até comentei de se buscar operação na ponta compradora, se gerasse fundo ascendente, mas terminou indo direto e voltando aqui forte para baixo, sem gerar fundo ascendente num gráfico de menor periodicidade, perdendo toda essa região de suporte. Chegou até a gerar topo aqui nessa região, mas já muito próximo da hora do Fed, ou seja, da divulgação da taxa de juros, que tinha um risco maior de entrar posicionado aí após as 16 horas. Depois disso, o mercado deu uma certa indefinida e aqui traz a possibilidade de proporcionar uma relação, um fundo aqui no gráfico de 60 minutos. Lembrando, para eu buscar compra aqui no mini dólar, para pelo menos o cenário que apoiaria mais a operação na ponta compradora no mini dólar de day trade, o ideal seria acima dessa região aqui que eu estou sinalizando aqui com esse retângulo aqui horizontal. Seria ali a faixa acima dos 3.283, fundo ascendente acima desse patamar, que seria mais interessante para se buscar compra na minha avaliação em cima do dólar. Por outro lado, se abre o pregão, bate aqui nessa região de 3.283, não necessariamente em 3.283, mas na região inteira aqui, bate nessa região e gera nova sinalização para baixo, focaria mais na ponta vendedora, ou seja, abaixo desse nível aqui, focaria um pouco mais na ponta vendedora em cima do mini dólar para day trade. Na sequência, PTR4, pregão de hoje, alta de 0,78%, abriu com um gap de alta em relação ao pregão anterior, dá para se ver aqui pelo gráfico de 60 minutos, ou seja, aqui um gap de alta, fechamento do pregão anterior aqui, já abriu aqui nesse nível. Dentro do que eu tinha mencionado, não me chamou muita atenção para buscar compra já de imediato, porque eu ficaria muito em cima de um patamar de resistência e a relação risco-ganho seria desfavorável, até mesmo pela forma como aconteceu. Me chamaria mais atenção se tivesse aberto aqui em queda e gerasse alguma sinalização de alta para buscar uma entrada com a melhor relação risco-ganho. Então aqui não encaixou muito para mim buscar algum tipo de entrada. Nesse momento, para alguma entrada na Petro seria... Eu até olharia um pouco mais para a ponta vendedora, olhando para o G60. Se abre aqui para cima e gera alguma perda da mínima do pregão de hoje, traz a possibilidade de se gerar um movimento para baixo aqui na Petro, que faria até sentido. Uma correção em relação a esse movimento de subida, que já tem aqui 3 candles, pode ter mais alguns candles aqui de correção desse último movimento de subida. Enfim, de imediato, para swing trade, não está encaixando para mim, pelo gráfico diário, uma compra na Petro. Vale 3. Pregão de hoje, alta de 2,24%, mais um ativo que abre com forte gap de alta, mas não anda. Gera aqui uma correção no G60, se essa correção se estender até um pouco mais, proporcionando fundo ascendente, seria uma das alternativas de arriscar um movimento mais curto na Vale. Mas pelo gráfico diário está bem bagunçado em termos de tendência, de identificar claramente a tendência e não só identificar a tendência. Quando há uma dificuldade maior de se identificar a tendência, fica mais difícil de identificar uma maior probabilidade de se ter um movimento para um determinado lado, para gerar uma melhor relação risco-ganho, que é o que eu mais busco aqui em relação à leitura do gráfico. Então, pelo gráfico semanal está com 3 semanas praticamente de forma lateral. Movimentação também, igual eu falei da Petro, se movimentar fraco para cima e gerar algum sinal mais forte para baixo, traz a possibilidade de arriscar a venda de topo descendente no G60, na expectativa de ter um movimento para baixo no gráfico diário que possa vir a buscar esses suportes aqui na casa dos 31,84, depois essa mínima que eu já citei na última videoanálise, 31,71 e o gap em 31,49. BRSR6, esse ativo que eu recomendei compra dentro do que eu tinha falado na última videoanálise, na superação da máxima, até passei antes da abertura do pregão, se superasse os 15,33. Só que o ativo abriu em 15,27, fez um negócio em 15,27, seu próximo negócio, eu até cheguei a mandar uma mensagem dentro do canal DV Invest, falando que eu não executaria a entrada por causa do spread, porque o próximo negócio dela, o próximo vendedor que tinha disponível era só em 15,45. Ou seja, eu teria que pagar um spread muito alto em relação ao ponto de entrada que eu tinha recomendado, que era em 15,34. Então, por esse motivo, não executaria a entrada. O ativo veio aqui para cima e aí mencionei, se dependendo do recuo do papel, num possível recuo, avaliarei a entrada para uma execução do ativo. Ele recuou para baixo do gap que tinha aberto, vou até colocar aqui no gráfico de 10 minutos, vai ficar clara a questão do gap que foi aberto no pregão de hoje. Então abriu com esse gap aqui. Então quando veio para baixo desse patamar, eu mencionei, se voltar para cima dos 15,33, executaria a entrada. Só que aí o papel começou a afundar mais
eu optei por não mais entrar no ativo, ou seja, cancelar a entrada, não mais me interessaria se voltasse para cima dos 15,33, ou seja, desconfigurou pela primeira hora de pregão do que eu gostaria de ver na BRCR6. Então é um ativo ainda que me chama a atenção para ficar atento na questão de um fundo ascendente pelo gráfico diário, devido a esse movimento de subida aqui, a possibilidade de ter montado um fundo no semanal e poder ter um movimento aqui para cima. Então o papel aqui ainda me chama a atenção para manter no radar para os próximos pregões, mas nesse pregão não executou a minha entrada e a recomendação foi cancelada. Detex 3, ativo que proporcionou um fundo, ativo que está pelo gráfico diário com indefinição, mas se a gente olhar para o gráfico semanal, fez um movimento muito forte para cima, rompendo vários topos anteriores, toda uma região aqui, e agora essa movimentação vai sendo uma movimentação um pouco mais, na minha avaliação, de uma correção desse movimento de subida. Por esse motivo, um papel para ficar atento que pode trazer oportunidade de entrada. Fez um pregão forte para cima e aqui gerou uma correção pelo G60. Então, dependendo da abertura do próximo pregão, seria um dos papéis também para arriscar uma possível entrada através até de um fundo no G60, na expectativa que esse movimento de alta no gráfico diário, que esse fundo venha um pouco mais aqui para cima. Mas lembrando, o cenário no gráfico diário é de tendência de alta? Não está apoiando ainda, para mim está dentro de uma indefinição, apesar de ter feito aqui um pivô de baixa, mas está tudo dentro de uma indefinição, de uma lateralização do preço. Então não tem algo apoiando de maneira muito forte para cima nesse momento o ativo, a não ser um cenário ali pelo gráfico semanal, cenário mais interessante que pode ser para um prazo maior em cima do papel, até para a próxima semana, a compra de um fundo lá no semanal, superação da máxima dessa semana seria uma das alternativas no ativo. Mas enfim, um ativo para manter aqui no radar. Gol 4 está numa tendência de baixa, mas uma tendência de baixa que num primeiro momento eu não considero, não vejo uma relevância tão grande por estar dentro desse movimento de subida. Mas o ativo, para gerar alguma possibilidade de arriscar uma compra contra essa sinalização aqui de um pivô de baixa que ela gerou, teria que proporcionar alguma coisa mais relevante aqui para cima, superando a máxima do pregão de hoje, os 14,15, que é que eu vou ficar atento. É o que eu vou ficar atento aí a partir do pregão de sexta-feira, que tende a ter uma volatilidade menor, a não ser a questão dos dados de emprego dos Estados Unidos, que pode trazer uma volatilidade um pouco maior pela manhã, mas por a gente ter um pregão espremido, podemos ter um giro financeiro mais baixo aí na sexta-feira. CSNA3, ativo que eu no pregão anterior tinha recomendado a entrada, acionado um stop mais curto pelo G60, mas continua sendo um ativo que eu estou atento, no sentido de, é uma operação mais arriscada sim, porque está contra a tendência, é um ativo que está contra a tendência. Por esse motivo, eu estou buscando a possibilidade de uma entrada no papel com stop mais curto pelo G60. O ativo vai chegando num patamar mais relevante de suporte, ali por volta do número redondo dos R$8, que essa região aqui seja de topo anterior com fundo anterior. Então, a chegada, se caso chegue aqui nesse patamar, traz a possibilidade de se arriscar alguma operação ali de compra através de uma sinalização de alta no G60. Ou mesmo no ponto onde se encontra, gerando uma sinalização mais relevante ali para cima pelo G60, também seria uma das alternativas, vindo aí para cima de 8,27, seria a primeira sinalização de um fundo para se ter um movimento de alta no gráfico 60 minutos, enfim, ativo também que mantenho no radar. E BBDC4, ativo gerou uma força vendedora muito grande no pregão de hoje, 3,11%, ou seja, são 5 pregões consecutivos de queda em Bradesco, movimento acentuado para baixo, a semana já vai com queda de 6,12%, tendência é totalmente de baixa pelo gráfico diário, não vejo de maneira clara já uma chance de gerar fundo e sair rompendo tudo para cima novamente. E essa região que foi perdida já no pregão de ontem em termos de oscilação e no pregão de hoje em termos de fechamento, é uma região importante agora de resistência para o papel, uma região aqui de 34,35 a 34,54. Então é um ativo que dá para se avaliar a possibilidade de entrada mais adiante, olhando ali para uma região de suporte mais próxima, seria a região aqui por volta dos 33,34 até a região de R$33, número redondo, região mais próxima do suporte, pode trazer também a possibilidade de se tentar pegar algum movimento de subida pelo gráfico de 60 minutos, ou seja, um leve repique de alta no gráfico diário, ou seja, quando está contra a tendência a gente busca não exigir muito do movimento de subida no ativo, ou seja, tentar trabalhar com a relação risco-ganho mais satisfatória, mas utilizando um gráfico de menor periodicidade para fazer esse tipo de entrada. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, aproveite também o seu feriadão
e voltaremos a nos encontrar aí no pregão de sexta-feira. Um grande abraço a todos.